O servidor público, ele tem uma dinâmica, ele estudou, passou num concurso e agora está no serviço público. Então, estabelece-se aí um ambiente. Tem um ambiente já para ele lidar. Ele tem colegas que vão estar com ele durante vários anos. Ele tem ali uma chefia que vai estar com ele durante vários anos. Ele está lotado em um departamento, em uma repartição, em um batalhão, enfim, ele está destacado para algum lugar onde ele vai ter uma rotina, ele vai conviver ali com aquelas pessoas, naquele lugar, ele estará ali durante um tempo. Então, nesse cenário, ele tem uma sensação de continuidade. Inclusive, né, quando o servidor público ele passa no concurso, quando o nome dele sai no edital, né, que ele ganha o empossamento, enfim, tudo isso são marcos, né? São momentos felizes que vão acontecendo na vida do servidor público. Isso é muito legal, né? Pô, fui empossado aqui no departamento, na empresa, enfim, e vai tendo ali um horizonte pela frente. Muito legal. Só que o que acontece é que esse ambiente, na maioria das vezes, do serviço público, ele é um ambiente que acaba sendo, assim, muito danoso para a vida financeira do servidor público. Por quê? Pô, eu estudei, legal, cheguei aqui na minha posição. Quando ele chega ali naquela posição, há uma tendência de uma certa acomodação. Eu não estou dizendo que todo servidor público é acomodado, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que há uma tendência de uma certa acomodação. Pô, vamos lá, eu tenho o meu trabalho, eu tenho aqui o meu salário, eu estou aqui no meu departamento, eu tenho aqui os meus amigos, eu estou aqui lotado, eu tenho uma certa estabilidade, Então, existe uma certa acomodação. E ele passa a tomar alguns riscos que uma pessoa que não estivesse nessa mesma situação não tomaria. O que significa isso? O que significa tomar risco? O servidor público, na maioria das vezes, ele leva o gasto dele, ele leva lá a quantidade de despesas que ele vai fazer, ele leva ela lá para o limite máximo que ele vai poder ter. Então, vamos dar exemplo aqui, né? Se ele ganha, sei lá, 10 mil reais, ele leva os gastos dele lá para 10 mil reais. Por quê? Porque ele tem uma tranquilidade de que no mês que vem ele vai ter o salário de novo, depois no outro mês de novo, depois no outro mês de novo, percebe? Então ele pode trabalhar lá no limite máximo, porque ele sempre vai ter aquela tranquilidade daquele salário garantido, digamos assim, para ele durante muitos anos. Uma pessoa que trabalha na iniciativa privada, ela pode ter o mesmo comportamento? Claro que pode, até muitas têm, só que com mais, digamos assim, né, com expressão da palavra, com mais cagaço, né, com mais medo. Por quê? Porque a pessoa fala, pô, eu vou aqui, ganho 10, se eu gastar 10, todo mês gastar 10, o que vai acontecer comigo? Daqui a pouco, vai que eu tenho uma doença, vai que eu perco meu emprego, vai que isso, vai que aquilo. Então ela sempre tem uma chance de daqui a pouco ter uma redução drástica de salário e ficar sem a possibilidade de manter aquele padrão de gasto. O servidor público ele não tem essa preocupação. Ele sabe que ele vai ter aquela quantidade de gastos ali, né, durante vários anos, e essa quantidade de gastos, a renda que ele tem também garantida durante vários anos será suportada. Então a cabeça do servidor ela funciona de uma maneira um pouquinho diferente, digamos assim, do servidor público do que do funcionário na iniciativa privada. Por quê? Porque essa sensação de continuidade, de que você sempre vai ter um salário garantido, digamos assim, ela acaba gerando para você uma certa liberalidade na hora de você contratar gastos ao longo da sua vida. Então, o que acontece? Os servidores, com essa contratação de gastos para vários anos, eles já têm essa experiência, essa possibilidade, essa certeza de que vão ter sempre os seus salários. O que eles acabam fazendo? Eles acabam contratando empréstimos normalmente para antecipar o que eles provavelmente construiriam de patrimônio no futuro. Então vamos lá, vamos traduzir isso para um português mais claro. Pô, eu sou um servidor, entrei aqui, tenho 30 anos, sei lá, tenho 40 anos, não sei. E aí agora eu tenho uma certeza que eu vou ficar aqui durante, sei lá, 20 anos aqui, ganhando pelo menos esse salário que é o meu atual. Ah, então o que eu vou fazer? Pô, eu posso muito bem antecipar os meus gastos dos próximos 10 anos, dos próximos 8 anos,
para poder fazer uma reforma na minha casa, ou para construir a minha casa, ou para comprar o meu carro, ou para fazer isso. Normalmente são esses primeiros os gastos, né, que um servidor vai pensar, pô, então, caramba, passei no serviço público, olha tanto que eu estudei, olha o tanto que eu me esforcei, olha isso, olha aquilo. Então agora eu tenho garantia do meu emprego. Puxa vida, então eu vou fazer uma viagem. Então eu vou construir minha casa. Então eu vou comprar um carrinho um pouquinho melhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele tem a tranquilidade de sempre vai ter a renda, então ele até acaba sendo levado pelas instituições, né, que fornecem crédito, ele acaba sendo levado a contratar empréstimos cada vez mais longos, para vencimento em 4 anos, 48 meses, ou em 5 anos, 60 meses, ou em 6 anos, 72 meses, ou em 7 anos, 84 meses, ou em 8 anos, 96 meses. Ele vai cada vez mais jogando para frente, né, a quantidade de parcelas, e vai com isso trazendo aquelas rendas que ele vai receber daqui 7 anos, daqui 8 anos, daqui um tempo, ele vai trazendo para esse momento atual, porque ele tem certeza que ele vai ter esse rendimento, né? E o banco que vai conceder o crédito fala, nossa, com certeza absoluta, eu vou te dar esse crédito aí, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ele também entende que você vai ter você como servidor também vai ter dinheiro ao longo de muitos anos, né? Vai ter ali os seus salários ao longo de muitos anos. Então não tem risco nenhum de fazer um empréstimo para 8 anos, para 7 anos, porque ele já vai conseguir receber direto na fonte lá, né? Quando o seu pagador for pagar para o banco, ele já paga para você. Então você, servidor, faz a seguinte conta, fala, pô, peraí, então eu tenho um salário, então eu já posso viver agora numa casa muito melhor. Então eu já posso viver num carro muito melhor. Eu já posso fazer uma viagem dos meus sonhos. Eu já posso aqui ter um mercado muito bacana, né? Ter um padrão de consumo muito bacana. Eu posso contratar serviços, eu posso contratar serviços dentários, eu posso contratar serviços estéticos, eu posso contratar serviços jurídicos, eu posso contratar vários serviços porque eu tenho garantia de que o meu salário vai se dar ao longo dos anos, né? Isso é muito comum e nada de errado com isso até aqui, nada de errado com isso. O problema é que essa antecipação de rendas, ela tem um efeito que não é tão percebido assim pelo servidor num primeiro momento. Qual que é o efeito? Qual que é o efeito disso? Ele fala assim, ó, eu vou antecipar o meu salário para 8 anos, 96 meses, ou para 7 anos, né? Ou para 6 anos, enfim. Eu vou antecipar meu salário. Só que, cara, pô, e o juro? Então, uma coisa que acaba acontecendo, né? Já tem uma armadilhazinha montada aí para pegar o servidor, que é o seguinte: o banco faz uma comparação, o nome disso é ancoragem, né? Ele coloca um valor aqui e coloca outro valor aqui. Ele fala assim, ó, olha só, se você for contratar o empréstimo pessoal, você é servidor público, se você for contratar um empréstimo pessoal, olha quanto você vai pagar, 3,5, 4, 5, 6, é caro, hein? Agora, se você contratar como crédito consignado, você vai pagar 1%, 1,10, 1,20, até menos, né? Eu acompanho na minha mentoria pessoas que têm empréstimo lá 0,80% ao mês, 0,85% ao mês, né? Então, opa, olha aqui a comparação. Nossa, é muito mais barato o empréstimo consignado. Só que o empréstimo consignado, qual que é o efeito nocivo dele? É que é juro durante muitos anos. Então, ontem, por exemplo, eu estava conversando com a Fabiana, que é uma servidora federal, ela mora lá nas Alagoas, no estado das Alagoas, né? Contratou um certo crédito, se eu não me engano, de 150 mil, 160 mil, alguma coisa assim, e ela contratou isso para 8 anos, né? Contratou lá para 8 anos. E aí o que acontece? Ela pagou 2 anos e meio, 3 anos, pagou 3 anos, e ela pagou 60 mil reais. E a gente fez as contas lá e descobriu que ela ainda tinha para pagar mais 200 e tantos mil reais, mais 289 mil reais, alguma coisa assim. Então, olha, mesmo com uma taxa de juros muito baratinho, muito pequenininha lá, de 0,85 no caso dela especificamente, ela tem ainda um mundo de caminho. Ela vai pagar mais do que o dobro, né? Mais do que o dobro. E tudo que ela pagou até agora, 3 anos, pagou 60 mil reais, tudo que ela pagou até agora
foi dinheiro praticamente jogado só para juros. Então percebe essa... Não sei se está fazendo sentido para você, né? Me escreve aí se está fazendo sentido para você, que o servidor público ele vai nesse caminho, né? Ele vai nesse caminho lá do juro, tal, que é mais barato, não sei o quê, e ele vai contratando, ele vai trocando o salário dele lá do futuro por um salário mais, por agora, por uma renda agora, e ele é incentivado a fazer isso por uma taxa de juros que supostamente é uma taxa menor. Supostamente não, é na prática uma taxa menor, mas que tem um efeito muito danoso, digamos assim, né, nas suas finanças, porque ela acaba tirando daquele servidor uma parte da sua renda. Então, ó, essa mulher, por exemplo, né, no caso da Fabiana, vou fazer aqui, ela teria ao longo de 8 anos, cerca lá de 330 mil reais, para ser mais preciso assim, 330 mil reais de renda. Mas como ela fez uma antecipação dessa renda por um empréstimo a juros mais baratos, a 0,85, 0,80 tal, o que acontece? Ela não vai ter 300 mil de renda. Ela teve apenas 160 mil lá, que foi o valor que ela pegou agora. Então, todo o restante ela abriu mão. A renda dela ficou menor. E não é durante um ano, né? Nem 2, nem 3. São 8 anos. São 8 anos. Então, isso aí, essa antecipação, ela faz parte da vida normal de um servidor público. Quando você cai lá dentro do seu trabalho e você começa a trocar, né, viver a realidade do serviço público, você começa a viver alguma coisa do tipo assim, os gerentes gostam de mim. Tem pessoas que acham que é legal ter um banco lá no serviço público, né? Olha só que coisa. Olhando por um lado mais crítico, né? Se você for parar para pensar, olhando por um lado mais crítico, olha como é nocivo isso, né? O banco ele já vai lá, pensa, ele já vai lá com o canudinho dele lá na fonte, né, para sugar direto lá da fonte. Ele põe um banco lá no órgão, lá no prédio, né? Ó, tem um PAB aqui, um ponto de atendimento bancário só para vocês. E aí tem um gerente lá que é só até lá dentro da prefeitura, dentro do tribunal, dentro do não sei o quê. Nossa, que gostoso, olha como a gente é bem atendido, né? Meu Deus, como aquela pessoa é gente boa, né? E é gente boa, a pessoa ali não tem nada de errado. Mas é o banco indo lá e sugando, né? Indo lá e pegando, né? Por isso que os bancos têm lucros bilionários todos os anos, né? Porque eles vão lá na veia do servidor. E aí o servidor, ele não percebe isso que eu tô falando aqui para você. Ele não percebe que a renda dele está menor pelas contratações, pelo juro. Ele não percebe isso. Então, na cabeça do servidor, o que ele pensa? Ele fala, pô, eu fui empossado com um salário de 10 mil reais. E agora eu tenho aqui um cartão Master, um cartão Black, um cartão, né, top aqui, porque eu tenho um bom salário, eu sou servidor. Não tenho um só, tenho 2, tenho 3. Sou Banco do Brasil Estilo, sou Santander Van Gogh, sou Itaú Personalité, sou isso, sou aquilo, né? Ele não vai percebendo que ele está sendo, né, capturado aí por todos esses discursos para pagar juros, E isso vai tirando o dinheiro dele, vai tirando o dinheiro. Então, um servidor lá com um salário de 15 mil, de 18 mil, de 20 mil, na realidade o que cai na conta dele é 6 mil, 5 mil, 7 mil, 8 mil. Muito, muito, muito a menos. Mas na cabeça ele não consegue fazer essa transição, ele continua pensando, não, mas meu salário é 18 mil, meu salário é 15 mil, meu salário é 17 mil. Não, o teu salário não é esse, o teu salário é esse aqui, ó, 7 mil reais, 8 mil reais. É com esse salário que você precisa dar conta das suas contas todos os meses, percebe? Então essa realidade aqui, é disso aqui que eu tenho que falar. Só que os servidores, quando ele não percebe isso, o que ele começa a fazer? Ele continua fazendo as despesas como se ele ganhasse o salário sem todos aqueles descontos. Em algum momento, ele supera a fronteira de emprestar consignado e passa para a fronteira de emprestar normal. Isso é quase um vício, né? Qual é o servidor? Se você tiver aí, né? Se você for servidor público, me fala aí se você não tem os empréstimos consignados e agora você talvez começou os empréstimos normais. Será que rolou isso? Será que essa é uma realidade para você? Se for isso,
você está seguindo exatamente a trajetória que é imaginada, né? Para quem, infelizmente, por quem, né, pensou essa trajetória, né? As instituições financeiras. Então você está seguindo exatamente a trajetória. E depois dos empréstimos sem consignação, aí você tem os cartões de crédito. E aí você vai tirando toda a tua capacidade de renda. Vai tirando toda a tua capacidade de renda. E aí o que você acaba começando a fazer? O que um servidor que tinha lá um salário de 15 mil, de 18 mil, de 20 mil, mas agora está recebendo 7, 8... e ainda tem mais os empréstimos pessoais, ainda tem mais os cartões de crédito, o que ele começa a fazer? Ele começa a sentir uma insatisfação muito grande. Por quê? Porque agora ele precisa começar a fazer portabilidade para começar a tentar correr com o salário dele dali para cá, de lá para lá, puxa para cá, puxa para lá, deposita um dinheiro aqui, deposita um dinheiro ali. Cara, eu vou pegar um dinheiro aqui porque vai cair o depósito lá daquele outro empréstimo que não é consignado e eu vou cobrir aquela conta, vou cobrir a outra, e ele começa a viver para pagar juro e acaba não dando conta. O que ele faz? Ele começa a falar para a família que ele precisa economizar. E às vezes, olha só, deixa eu te falar isso assim do fundo do coração, eu tô querendo te ajudar demais aqui, cara. Eu tô querendo te mostrar a origem desse problema para você cortar essa origem, né? Tipo assim, você começa a economizar e aí lembra que você estava muito feliz porque você tinha sido empossado, você é o orgulho da família, falam que você é militar, sabem que você é militar, sabem que você é um policial militar estadual, sabem que você é uma professora, sabem que você é um agente público, né, de todos os serviços. Então, puxa, olha que orgulho, agora eu era o orgulho, o filho bom, a filha boa lá, estudioso e tal, e agora eu estou endividado. Não estou conseguindo pagar as minhas contas, será que vão tomar meu carro? Percebe? É muito difícil para o servidor entender, lidar com isso tudo que eu estou te contando aqui. E ele começa a ficar entristecido, começa a ficar irritado, porque, puxa, eu vou ter que falar para minha família economizar, e aí minha família vai perguntar, por que você está tendo que, por que a gente está tendo que economizar? Não, porque eu estou endividado. Ué? Endividado? Mas você não ganha 20 mil? Mas você não ganha 25 mil? Você não ganha 18 mil? Você não ganha 15 mil? Como assim a gente está endividado? O que minha mulher vai pensar? O que meu marido vai pensar quando ele souber que as nossas contas estão assim? O que vai acontecer com a gente? Caramba, cara, será que eu vou perder meu casamento? Vai ser uma decepção. Será que eu sou um fracasso? Será que eu fui lá e passei no serviço público por sorte? Será que eu sou uma fraude? Será que eu estou enrolando? Será que as pessoas vão descobrir que eu não sou tudo isso? A pessoa começa a ter uma baixa estima. Olha onde começou, cara. Começou lá no juro. Começou numa vida financeira desequilibrada como deficitário. E agora você já está se questionando no que você tem de melhor, que é a tua inteligência. Normalmente, né, os nossos servidores públicos, eu pelo menos não conheço nenhum que foge a essa regra que eu vou falar aqui agora. Professoras, policiais, enfim... Todos são pessoas muito inteligentes. Dentro da mentoria mesmo, tem, né, pessoas extremamente inteligentes. Mas vêm para mim, chegam até mim com uma baixa estima enorme, acreditando que são pessoas lá de segunda grandeza, que não são mais aqueles caras, aqueles servidores, né? Essa irritação, às vezes, ela é transferida para a família, né? Transfere para a família, não é incomum brigas conjugais, não é incomum divórcio. E mais do que isso, às vezes a pessoa ela retrai isso tudo para ela e vai tentando se equilibrar ali, e aí o que acontece? Ansiedade, começa a tomar remédios ansiolíticos, começa a ter problemas no estômago, começa a ter problema na pele, começa a ter problema no cabelo, começa a ter torcicolo, começa a ter dores pelo corpo, né? Essas dores todas causadas pelo quê? Causadas especificamente pela falta de dinheiro, pela ansiedade, né? Pela dificuldade de lidar com as finanças de uma maneira superavitária. Percebe como eu começo a te falar aqui sobre as finanças superavitárias, eu começo a te falar aqui que você precisa aumentar a sua renda, que você precisa se tornar, né, um superavitário, uma pessoa que sempre ganha mais do que gasta. Esse é o fundamento de tudo. Então, Rodrigo, eu como servidor não tem como aumentar a minha renda. Tem como aumentar a sua renda sim, com certeza tem como aumentar a sua renda. Você deve pensar em aumentar a sua renda. Eu tô justamente fazendo essa live aqui para você começar a perceber que você não pode ficar só pensando
em mais margem. Será que eu vou ter mais margem? Pô, a gente teve um reajuste agora que a gente estava pleiteando lá desde 2023, aí esse ajuste vai vir retroativo, então eu vou conseguir mais margem, então eu posso fazer mais um consignado, eu vou dar uma aliviada nas contas, vou ter, pelo menos pagar o meu cartão de crédito, pelo menos vou pagar aqui o que está mais atrasado, vai dar uma folga para mim. Cara, a coisa não muda. Por que que não muda? Daqui a pouco você está de novo endividado. Por quê? Porque você não colocou o tema do aumento da renda na tua vida financeira. Você continua falando apenas de gasto, de gasto, de gasto, de gasto, de gasto. Isso é muito problemático. Isso é muito problemático, né? Então eu tô te trazendo aqui uma boa nova, né? Eu tô te trazendo aqui uma ideia que faz você se manter superavitário, se manter sempre uma pessoa que ganha mais do que gasta. Qual que é essa ideia? A ideia de aumentar a renda.